Silva, atualmente sou presidente da APAD, Associação de Ataxias, e é um prazer estar aqui com vocês. Neste instante, nós estamos representando mais de 30 entidades que formam o Conselho, a comissão, aliás, das doenças raras e graves do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, chamado CONDEPA. Eu me sinto muito feliz e honrado com a deferência e por ter sido convidado para intermediar essa live. Decidimos realizar esta live importante em comemoração à 23ª Semana da Pessoa com Deficiência, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um evento organizado pela Prefeitura Municipal da nossa cidade, aqui de Porto Alegre, e o CONDEPA também. Os dois foram importantes, tiveram importante participação nessa organização deste mega evento. Comigo aqui na mesa virtual está o ilustre palestrante, aliás, Dr. Roberto Giuliani, professor doutor, que logo mais eu vou anunciar o currículo dele. Está também o presidente do CONDEPA, senhor Nelson Calil, que é presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, e o ilustre Brasil também, Jorge Heleno Brasil, diretor de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal. Cargo importante, né, Brasil? Bom, a princípio, eu gostaria de dizer a vocês que a nossa live está sendo reproduzida por como é que se chama? Intérpretes, né, agora me fugiu o termo. E de qualquer forma, está sendo, desde o início, gravada e sendo representada pelos intérpretes na língua... Brasileira de Sinais. Brasileira de Sinais, exatamente. Na presença do Kelvin Fialho, né? É isso? A princípio, eu gostaria de passar a palavra, antes de passar para o Dr. Roberto Giuliani e anunciar o currículo dele, eu gostaria de passar a palavra para o presidente Nelson, para ele fazer as suas saudações à nossa live, para depois passar ao Brasil, então nós darmos início à nossa apresentação, doutor Roberto. Com a palavra, presidente. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, doutor Roberto Giuliani. É um prazer imenso estar aqui para tratar de um tema tão caro para nós, tão importante, tão decisivo para a vida das pessoas com doenças raras e graves, e que está tão subdimensionado na estrutura de saúde deste país. Não de Porto Alegre, não do Rio Grande do Sul, mas do país inteiro. Então, é um tema bastante relevante para as pessoas com doenças raras e graves, que talvez agora, a gente, com a participação decisiva do Dr. Roberto Giuliani, a gente consiga encontrar algumas alternativas bem melhores. Então, creio que será uma live bastante produtiva, bastante informativa e que vai abrilhantar e muito a 23ª Semana da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre. É uma semana que tem diversos eventos neste ano atípico, com eventos online, mas são diversos eventos patrocinados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da DEGAIS, Diretoria Geral de Acessibilidade e Inclusão, que é chefiada pelo Jorge Brasil, e pelo CONDEPA, o Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre. Então, eu quero agradecer a presença, mais uma vez, a presença do Dr. Roberto Giuliani, o Júlio e a PAD, Associação das Ataxias Dominantes, que faz um trabalho muito relevante para esta população, e do Brasil, e vamos ter uma excelente tarde. E aí, claro, agradecer muito a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo agora e posteriormente. Júlio, obrigado. Obrigado, presidente Nelson.
Por gentileza, Brasil, com a palavra. Está sem som, Brasil. E agora sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, presidente do CONDEPA, Nelson Calil. Muito obrigado, doutor Roberto Giuliani. Obrigado aos nossos intérpretes de Libras. Parabéns à FAD por propor esta live, por oportunizar na 23ª Semana da Pessoa com Deficiência uma palestra de tamanha importância e que vem esclarecer e que vem trazer uma grande novidade para a cidade de Porto Alegre e para o mundo dos raros, se assim posso me referir. Acredito que a 23ª Semana da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, desenvolvida sempre em conjunto com todos os conselheiros do CONDEPA, ela vem com um formato diferente, num ano diferente, mas vem propor algo que é inovador, que é deixar conhecimento às outras pessoas, deixar conhecimento e trazer à luz um tema tão importante que é o tema da educação para pessoas com deficiência. Pois é através da educação e do trabalho que nós conseguimos nos emanciparmos e sermos cidadãos completos. Então, se nós queremos uma comunidade, uma sociedade mais igualitária, mais equitativa, com oportunidades para todos, nós precisamos nos preocupar com a educação e com o trabalho e deixar acessíveis o trabalho e a educação e aprender a desenvolver cada vez mais pessoas com deficiência em todas as áreas e em todas as suas capacitações. Muito obrigado pelo convite de estar aqui presente. Eu peço desculpas de não poder estar na live o tempo inteiro, mas como a semana está correndo, nós temos que nos distribuir entre várias atividades. Mas eu tenho certeza que o presidente Nelson, e conduzido aqui pelo nosso presidente da APAD, o Júlio, esse evento será de tamanha importância e reafirmar aqui o compromisso que nós temos com o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e o compromisso que a Diretoria-Geral de Acessibilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem com a política pública da pessoa com deficiência. Muito obrigado, doutor Giuliani, pela sua iniciativa e pela iniciativa das entidades da APAD, principalmente por propor o tema que está disponível nessa semana para nós levarmos mais conhecimento, mais saber para a comunidade de Porto Alegre. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, diretor Brasil, muito obrigado, presidente Nelson, por terem aceito essa proposta nossa de convite dessa live tão importante que eu considero ser para as pessoas com deficiência. Certamente a gente sairá daqui melhor, com mais informações do que nós entramos, que nós chegamos aqui. Muito obrigado para vocês. Bem, vamos passar logo a palavra para o doutor Roberto, para não perdermos tempo e aproveitar para ouvi-lo. Doutor Roberto é uma autoridade mundial na área em que atua, na área da pesquisa. Eu procurei fazer uma síntese do currículo dele, porque senão precisaria mais 2 horas só para relatar os principais cargos que ele exerce. Então, procurei fazer uma síntese. Ele é um médico geneticista, professor titular do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do Serviço de Genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pesquisador 1A do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, coordenador da Escola Latino-Americana de Genética Humana e Médica, a ELAG, coordenador do Instituto Nacional de Genética Populacional, INAGEMP, membro da Academia Brasileira de Ciências, fundador, co-presidente da Casa dos Raros, que é isso que nós vamos saber na palestra, mais detalhes. É uma honra a sua presença aqui, professor, no
inspirando com suas palavras, o seu conhecimento e a sua cultura, nos trazendo uma esperança. Então, passo a palavra de imediato ao senhor. Nós temos cerca de 30 minutos para que o senhor conclua sua apresentação. Muito obrigado. Júlio, muito obrigado pelo convite, pelas palavras gentis. Obrigado, Nelson Calil. Obrigado, Jorge Brasil. É uma satisfação estar aqui nesse evento promovido pela APAD, pela Condepa, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e falar sobre um pouco do trabalho que a gente vai fazendo na área de doenças raras e esse novo projeto, que é um projeto totalmente em construção, não só em construção civil, como está sendo agora, mas em construção como projeto mesmo, e para isso a gente conta muito com essas parcerias, né, porque é algo novo e que nós precisamos colocar em prática juntos. Então, eu vou compartilhar minha tela, eu tenho alguns diapositivos, e depois a gente pode conversar com perguntas e respostas aí. Então, eu intitulei Desafios para o Diagnóstico e Tratamento de Doenças Raras. O roteiro seria uma definição de doenças raras, número de distribuição de pacientes com doenças raras, as dificuldades para o diagnóstico, o caminho para o tratamento, o impacto no sistema de saúde e os nossos desafios e perspectivas. Começando, então, por definir doenças raras, elas são definidas pela prevalência. Nos Estados Unidos se diz assim, doenças que afetam menos de 200 mil americanos, na época em que essa lei foi emitida, então isso daria mais ou menos 1 para cada 1.163 indivíduos. Uma doença que afeta mais pessoas do que 1 em cada 1.163, ela não é rara. No caso, as raras são as que afetam menos. Na Europa se diz que são 5 em 10 mil, o que dá 1 em cada 2 mil indivíduos. E no Brasil, nós adotamos 65 em 100 mil, o que dá mais ou menos 1 em cada 1.500 pessoas. Qual é, então, o número e a distribuição de pacientes com doenças raras? Quantas são as doenças raras? Um trabalho recentemente publicado no final do ano passado, se diz que tem 6.172 doenças raras que são realmente únicas. Isso exclui subtipos, exclui grupos de doenças. Então, mais de 6 mil doenças raras. Qual é a porcentagem das que são genéticas e quais são as não genéticas? E aí nós vemos que 72%, ou mais de 2/3, são classificadas como genéticas. Por isso que tem tanto geneticista envolvido com doenças raras. Mas tem 28% que são classificadas como não genéticas. E aí entram formas raras de câncer, entram doenças infecciosas raras, condições imunológicas ou condições hormonais raras e outras condições. Afeta mais crianças ou mais adultos? Se viu que 70% das doenças raras sempre iniciam na infância. Podem se prolongar pela vida adulta, mas iniciam na infância. 18% pode iniciar na infância ou pode iniciar na vida adulta. E 12%, né, menor, que iniciam na vida adulta. Então, são predominantemente de início pediátrico. 80% iniciam na infância. Quantas pessoas são afetadas por doenças raras? Então, se estima que entre cada 3.400 a 5.900 em cada 100 mil habitantes, o que dá mais ou menos 3,5% a 6% da população. Isso daria, no mundo, entre 260 milhões a 446 milhões de afetados no mundo, considerando uma população de 7,5 bilhões de pessoas. Na União Europeia, 17 a 30 milhões, e no Brasil se estima de 7 a 12 milhões de pessoas afetadas por doenças raras. É um número muito impactante. Quais são as dificuldades para o diagnóstico das doenças raras? Tem vários desafios para esse diagnóstico, né? Elas são muitas e são raras, né? Então, como é difícil se ter um conhecimento sobre doenças que são pouco frequentes, né? E são muito diversas, né? Isso dá pouco conhecimento por parte dos profissionais de saúde para que eles ao se defrontar com o caso, já levante uma hipótese de uma doença rara.
Para o diagnóstico de uma doença rara é necessário coletar informação, como detalhes clínicos, a árvore genealógica, resultados de exames de laboratório, exames de imagem, testes funcionais. E no nosso sistema de saúde, assim, fragmentado, isso é um desafio a mais. Muitas vezes necessita uma investigação especializada, exames, por exemplo, de citogenética, aquele exame do cariótipo, exames de genética bioquímica, que são testes de enzimas muito específicas, análise de genética molecular, o sequenciamento do exoma ou do genoma ou de um fragmento, e alguns outros testes. E esses exames muitas vezes só estão disponíveis em centros de referência, onde estão especialistas em doenças raras, e os pacientes muitas vezes necessitam viajar longas distâncias para chegar a esses serviços de referência. Quando o paciente não viaja, as amostras têm que viajar, sangue, urina, e aí tem dificuldades de logística, especialmente nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, uma imensa dificuldade para que uma amostra viaje de um ponto a outro do país e chegue em condições adequadas, né, em condições de refrigeração adequadas para poder ser utilizada. Então, tem essas dificuldades do diagnóstico e o caminho para o tratamento. Então, é importante, essas doenças raras, geralmente elas afetam múltiplos órgãos e sistemas. Então, é importante um manejo multidisciplinar, não é só um especialista, né, que vai tomar conta do caso, mas geralmente é um grupo multidisciplinar que vai avaliar o paciente. E é necessário que esses profissionais de saúde estejam treinados para o manejo apropriado das doenças raras. Um manejo especializado ele é necessário. Às vezes, o paciente necessita de um transplante, às vezes necessita da terapia de reposição enzimática, quando recebe uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, um produto na sua veia para repor alguma coisa que está faltando, a terapia gênica que está chegando ali com força para o tratamento dessas doenças. Então, os centros para o tratamento das doenças raras, eles são necessários. E qual é o impacto das doenças raras no sistema de saúde? Então, são 350 milhões de pacientes, aproximadamente, no mundo, e apenas 15% estão na América do Norte e na Europa, que são os continentes, as regiões que têm maior capacidade, né, no seu sistema de saúde de lidar com essas condições desafiadoras. A maioria dos países com doenças raras a maioria dos pacientes com doenças raras está nos países em desenvolvimento. E tem que enfrentar um processo diagnóstico difícil, geralmente de alto custo. Precisamos de profissionais de saúde treinados em doenças raras, e são escassos. E tem um outro componente adicional, que quando existe tratamento para doença rara, frequentemente esses tratamentos, como a terapia de reposição enzimática, terapia de reposição de substrato, terapia gênica, eles são tratamentos de alto custo. Isso é um desafio para o sistema de saúde. Então, centros especializados para o diagnóstico e manejo das doenças raras, eles idealmente devem ser estabelecidos. E mais recursos para o diagnóstico e tratamento das doenças raras, especialmente nos países em desenvolvimento, então, são necessários. Então, vamos ver quais são os nossos desafios e perspectivas. Um desafio é a falta de conhecimento sobre doenças raras. Então, uma proposta que se pode ter, assim, aumentar o tempo de ensino sobre doenças raras nos cursos médicos. Isso seria uma solução? Eu acredito que não. Acho que não adianta a gente ensinar sobre 6 mil diferentes doenças, não vai haver tempo que seja suficiente para esse ensinamento. O que nós temos é que, talvez, pensar em ensinar os futuros médicos, futuros profissionais de saúde sobre como investigar situações desse tipo, né? Então, incluir no curso o ensino sobre métodos para investigar doenças raras, estratégias para investigar doenças raras. Acho que isso que é o caminho para se tentar vencer esse desafio da falta de conhecimento sobre doenças raras. Por exemplo, ensinar a como colher os dados para uma história familiar, que, por incrível que pareça, não é uma coisa muito conhecida, né, nos profissionais de saúde. Também
começar a ligar os sintomas, principalmente quando o paciente tem mais de um sintoma. Por exemplo, esse paciente aqui, que eu estou ilustrando num desenho, ele tem uma leucodistrofia, que é um problema na substância branca do cérebro, e um problema na glândula adrenal. Se o médico conectar esses dois achados, ele vai chegar a uma possibilidade de que esse paciente tenha uma adrenoleucodistrofia, que é uma doença específica, uma doença rara específica e uma doença que tem tratamento. Então, ainda sobre uma coisa que nós estamos aprendendo bastante agora na pandemia, principalmente, é a questão da telemedicina, né? Então, devemos aumentar o número de médicos geneticistas. Certamente seria melhor que a gente tivesse muito mais médicos geneticistas do que os 300 que a gente tem hoje para cobrir todo o Brasil. Mas não adianta, a gente não vai conseguir um número suficiente, né, de médicos geneticistas. Nós temos que nos valer de outros recursos. Quem sabe aumentar o alcance desses profissionais e das clínicas especializadas. Então, fazer com que os profissionais que existem possam atender mais pessoas em lugares mais remotos, e a mesma coisa com essas clínicas. E aí a telemedicina, né, no sentido de uma ferramenta auxiliar para o atendimento, pode ter um papel importante. Por exemplo, se eu consigo estabelecer uma conexão com um paciente que é de Rondônia, que não tem condições de vir a Porto Alegre, e que eu posso estabelecer uma conexão por vídeo, ter um profissional de saúde lá que, sob a orientação da nossa equipe, colha as informações necessárias, mande as amostras, isso pode ser uma coisa de muita valia, né? Então, isso é algo que pode realmente ser. E hoje tem esses aplicativos que estão nos ajudando, inclusive aplicativos que identificam uma face e já jogam como várias possibilidades de diagnóstico em relação daquilo que estão identificando. Então, a tecnologia vai nos ajudar. E isso é uma coisa importante da gente marcar. Outro desafio é a necessidade de testes especializados. E aí entra assim, a solução são laboratórios de referência, né, como uma solução. Ou seja, tem que ter uma rede de laboratórios utilizando a capacidade instalada em diversos lugares do Brasil que possa realmente operar em rede e possa prover os exames necessários. Uma coisa que nos ajuda bastante é o sangue coletado em papel filtro. Da mesma maneira que é coletado para o teste do pezinho, ele pode ser utilizado para muitas doenças. A gente pode, inclusive, fazer exames de genoma, de exoma, sequenciamentos moleculares nesse material. Pode também usar para detectar biomarcadores, muitas moléculas, sequenciamento e vários exames se podem fazer no sangue em papel filtro, e ele pode viajar a temperatura ambiente pelo correio, é muito, muito prático. Então, isso é algo que está avançando bastante. No caso, eu estou dando a nossa experiência de Porto Alegre, a gente recebe amostras de todo o Brasil, principalmente desses sangue em papel filtro. Outro desafio relevante é a necessidade de treinar profissionais. Então, médicos geneticistas, pediatras, aconselhadores genéticos, importante que sejam treinados em doenças raras, né? Isso tanto em orientação presencial, e agora com a pandemia nós aperfeiçoamos muito, né, em ter treinamentos remotos, né? E isso tem o seu papel. Acho que ainda vai ter o treinamento presencial, sempre vai ter o seu espaço, mas cada vez mais a gente aprende a fazer treinamentos remotos, isso vai nos ajudar bastante. Então, dentro dessa ótica de desafios para o diagnóstico, para o tratamento, nós achamos que centros de referência têm o seu papel, né? Então, vamos dar um exemplo aqui desse programa de doenças não diagnosticadas. É um programa que está sendo desenvolvido em vários lugares do mundo para tentar identificar doenças em pacientes que já foram muito investigados e não se chegou a um diagnóstico. Então, vários centros especializados em diagnóstico e tratamento participam e podem operar com centros satélites, né, como eu tinha mencionado anteriormente, que podem avaliar o paciente sob supervisão, colher material e mandar para centros de referência.
E os desafios e perspectivas aí, a gente tem que falar no custo para o sistema de saúde, né? Então, isso é algo que é sempre muito desafiador, né? Porque é caro fazer o diagnóstico, é caro fazer o tratamento, mas é necessário. E para isso se concretizar, é fundamental se ter a parceria entre os diferentes atores nesse processo. E aí eu incluo profissionais de saúde, os pacientes e familiares, as autoridades de saúde e a indústria farmacêutica, né? Então, acho que é fundamental que se atue em sintonia para tentar, então, conseguir trazer o diagnóstico e o tratamento, né, de uma maneira mais viável, né? Então, no Brasil, nós temos ações envolvendo o Ministério da Saúde, a Conitep, a Conep, a Anvisa no plano federal, né, o parlamento. É claro que as ações estaduais e municipais são da maior importância também. Existem comitês nacionais, estaduais e municipais para doenças raras ou para pessoas com deficiência, né? Em 2014 foi lançada a política de atenção integral às pessoas com doenças raras, que eu acho que foi um passo importante. Ela precisa ainda ser alavancada de uma maneira mais forte, mas ela já tem dado passos importantes, né? E foram criados, então, serviços de referência em doenças raras. Todos esses avanços aí só puderam ser possíveis graças à participação desses diferentes atores que eu mencionei. Aqui está o nosso saudoso ex-presidente da APAD e vários representantes da indústria farmacêutica, autoridades de saúde, associações de pacientes e familiares, e é esse esforço que realmente resolve. Eu vou contar um pouquinho agora da Casa dos Raros, nessa segunda parte da apresentação. Eu já fui apresentado, eu sou um médico geneticista, trabalho em dedicação exclusiva para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concentro minhas atividades no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas me dei conta que, apesar da gente ter um centro de referência invejável ali em doenças raras, é difícil para os pacientes chegarem até o serviço de referência, especialmente os que não são do Rio Grande do Sul, os que têm que vir de outro estado, vir de outro país, aqueles que não estão sendo atendidos pelo SUS, têm convênio, ou mesmo quer marcar uma consulta particular. É difícil esse acesso. Então, nós criamos, há uns anos atrás, um Instituto Genética para Todos, que a ideia era assim, ampliar o acesso para diagnóstico e tratamento dessas doenças genéticas, que, no caso, a maioria delas quase todas são doenças raras, né? E a maioria das raras são genéticas. Por outro lado, nós, ao longo da nossa trajetória, nos deparamos com Tony Dyer. Tony Dyer é um empresário, cientista político. Ele tem um filho com uma doença genética rara e ele se dedicou resolveu dedicar sua vida para as doenças raras e criou a Casa Hunter. A Casa Hunter é uma associação de pais de pacientes, né, que está interessada em promover um atendimento, né, melhor atendimento a esses pacientes. Ele criou, aliás, foi criada a Febra Raras, do qual ele é presidente, e nós juntando, assim, de um lado, pessoal da área acadêmica, preocupado com melhorar o atendimento, do outro lado, pessoal da área de associações de pacientes, e criamos a Casa dos Raros. Então, eu vou falar um pouco dessa iniciativa. A Casa dos Raros, a ideia é construir um prédio onde a gente possa ter um atendimento integral para o paciente com doenças raras, tanto na parte de diagnóstico quanto na parte de manejo, né? É um projeto para o Brasil, que nós pretendemos ter uma rede, se chama Centro de Atenção Integral e Treinamento em Doenças Raras. Esse prédio que a gente está construindo, eu vou mostrar brevemente. A gente vai ter um subsolo, que é onde vai ter um estacionamento, gerador de energia. Depois, no piso térreo, nós vamos ter uma recepção, vamos ter as salas de coleta, salas de infusão para pacientes que necessitam procedimentos, vamos ter a sala de fisioterapia, vamos ter depois um segundo andar ali com toda uma parte de administração de projetos, né? E também uma parte de consultórios especializados para atendimento de pacientes. Vamos ter o que a gente está escrito aqui como reserva técnica, na verdade já está ocupada por um laboratório diagnóstico, e vamos ter uma área de procedimentos, aqui está como suíte, mas na verdade isso é uma área de procedimentos, tipo raio-x,
ultrassom. E vamos ter um salão multiuso para educação e também para informações, para cursos, para eventos, no último andar. E essa parte aqui, que na verdade está vazia, na verdade já não está mais vazia, vai ser uma área dedicada para terapia gênica. Então, é um projeto assim, bem avançado. Ele num concurso de arquitetura, ele ficou em terceiro lugar, um concurso bem abrangente, que o primeiro lugar foi a Estação Brasileira na Antártica, o nosso foi o terceiro, assim, foi realmente um projeto muito bem construído. Onde é que ele está? Ele está do lado do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, isso é proposital, porque nós pretendemos continuar usando a estrutura do Hospital de Clínica como serviço de referência e ter muita interação com os profissionais do Hospital de Clínicas, mas ter assim, uma maior liberdade de acesso para que qualquer pessoa que precise da nossa atenção ele possa chegar, independente das amarras assim que está um hospital público, com hospital geral tem algumas dificuldades, ele não lida só com doenças raras, né? Nosso vai ser um centro dedicado para doenças raras, mas pretendemos manter uma estreita interação com o Hospital de Clínicas. Algumas atividades que nós vamos desenvolver na Casa dos Raros: prestação de serviços ao SUS, mas também a convênios e particulares. Pretendemos ter uma central de informações sobre doenças raras. Pretendemos desenvolver atividades de treinamento e educação, e aí também EAD, ensino à distância, treinamento à distância. Queremos ter um registro nacional de doenças raras, ter um repositório de amostras de pacientes com doenças raras, isso é muito importante para se desenvolver pesquisas, se entender melhor essas doenças. Pretendemos ser um polo para expansão da triagem neonatal, do teste do pezinho, para que não inclua apenas as 7 doenças que estão incluídas hoje, mas que inclua muito mais, quem sabe 70. Pretendemos prover, né, testes diagnósticos e testes de biomarcadores para doenças raras. Pretendemos ter esse programa de doenças não diagnosticadas a todo vapor. Queremos fazer pesquisa clínica, assim, estudar melhor as doenças raras, a história natural, e também novos tratamentos, né, para doenças raras. E vamos ter uma área, como eu falei agora, de manipulação de vetores e preparação de material para terapia gênica. E pretendemos ter uma rede de centros no Brasil. Na verdade, o Centro de Porto Alegre é o primeiro, né, dessa rede. Aqui que começou o Instituto de Genética para Todos, aqui que tem um centro assim, de excelência em doenças raras já instalado, mas o segundo centro já está sendo planejado, vai ser em São Paulo. Nós já temos o terreno, já estamos trabalhando no projeto, vai ser um centro muito maior que o de Porto Alegre, como é natural para uma cidade como São Paulo, e depois pretendemos ter pelo menos um centro em cada região do país, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Essa é a ideia, né, de ter uma rede de centros de doenças raras em todo o país. Então, esse é o projeto para o centro de Porto Alegre e como eu disse no início, né, é um projeto. Construir a parte de engenharia é o mais fácil, na verdade, construir o seu funcionamento é que é o mais, digamos assim, o mais desafiador, e para isso a gente realmente conta, né, com associações com a APAD, conta com o CONDEPA, com a Prefeitura Municipal, com os órgãos estaduais, e aí nós vamos ter que construir isso conjuntamente. Então, eu queria fazer essa apresentação breve, são recém 2h35, nós temos bastante tempo aí para conversar e para perguntas. Eu vou parar de compartilhar minha tela e voltar aqui para o... Muito obrigado, professor Giuliani, pelo brilhantismo dessa explanação. Eu não tinha dúvida de que as nossas expectativas iam ser superadas, porque é um banho de entusiasmo e esperança que o senhor traz para nós, e um orgulho aqui para o Rio Grande do Sul, começar aqui pelo nosso estado para ser uma referência em todo o Brasil. Então, isso aí com certeza vai fazer a diferença, porque nós, como presidente da Associação da Ataxia, a gente tem um grupo de WhatsApp, no qual eu observo várias vezes seguido que
existem importadores de ataxia que ainda desconhecem qual o tipo de ataxia, bem como as suas dificuldades para saber, por uma razão ou por outra, mas todas têm dificuldade. E o senhor muito bem explanou que é uma via crucius conseguir isso, né? Porque às vezes depende de equipamento, às vezes depende de um determinado médico, enfim, é uma dificuldade. Para as pessoas que têm dificuldade, como nós, para caminhar, isso se torna muito difícil. Então, o senhor pode ter certeza que é uma obra gigantesca que o senhor começou, não obra no sentido tijolo, obra no sentido atitude. Vai salvar e vai ajudar muitas pessoas. Isso realmente é muito emocionante e nós nos sentimos felizes e orgulhosos de poder participar dessa obra e ajudar naquilo que for preciso. Não mediremos esforços nunca para ajudar nessa obra. Tá bom? Pode contar conosco. Como o senhor falou, nós temos um espaço destinado às perguntas, porque acho que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que querem fazer algumas perguntas. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que essa live estará disponível, né, com a sua autorização, no site, aliás, no Facebook do Condepa e também no canal do YouTube da APAD. Então, quem quiser assisti-la na íntegra depois, com mais calma, estará à disposição. Outra coisa, eu gostaria de agradecer, antes de nós iniciarmos as perguntas, a equipe, toda a equipe da Diretoria de Acessibilidade e Inclusão da Prefeitura Municipal, bem como do Condepa, e especialmente nas pessoas do Leonardo, que está nos prestando assistência, a Luizele Dornelles, a Dilson Corlassoli, a Paloma Brum e Wagner Conceição. E aos intérpretes da Libras, que me faltou a palavra no início da live, Libras, né? A Bruna Garcia e o Kelvin Fialho. Muito obrigado a todos por terem participado ativamente e terem sido responsáveis pela realização dessa live. Eu gostaria apenas, então, doutor, de fazer uma pergunta inicial para o senhor. Pois não. Temos várias perguntas aqui. Seria possível, tá? Seria possível pacientes receberem, porque essa obra que o senhor começou foi em junho. Pelo que eu estive lendo no material que eu recebi, a previsão de ficar pronta é em 2022. A pergunta que chegou até nós é o seguinte: seria possível os pacientes receberem por e-mail o questionário sobre o seu histórico clínico e responderem antecipadamente, com o objetivo de que o médico o estude e esteja melhor informado e preparado para a sua consulta? Ou seja, teria como abreviar esse atendimento antes do prédio ficar pronto? Olha, essa é excelente pergunta. Deixa eu colocar assim, nós começamos a construção em junho e a proposta é que fique pronto até o final de 2021 para iniciar a operação em 2022, né? No momento, a gente não está ainda assim, atendendo, né? Nem tem licença para isso, né? Atendendo fisicamente, mas pretendemos, ao longo do ano, começar uma operação provisória, né? Nós estamos até procurando uma sede provisória para a Casa dos Raros, para começar um tipo de orientação assim, que já seria mais ou menos nessa linha de, enquanto a gente não pode ter um atendimento físico, de ter já um atendimento virtual, quem sabe dar alguma orientação, e porque a gente sabe que os pacientes com as doenças raras não podem esperar, né? Algumas doenças são um pouco mais crônicas, mas tem muitas que são agudas e às vezes uma intervenção no momento certo faz a diferença. Então nós estamos com essa ideia de começar alguma atividade antes da casa ficar pronta, mas ainda não temos isso bem delineado. Tá ótimo. Conte com a PAD para nós, então, darmos a amplitude na divulgação desse cadastramento das pessoas que, com certeza, já estão
ansiosas para se cadastrarem e usufruírem desses benefícios. Outra aqui, são várias perguntas numa só. Tá. Casa dos Raros. Quando será a inauguração? Já foi, então, respondida que será, a princípio, em 2022. Quando iniciarão os atendimentos? Como será a triagem? Como será o atendimento dos pacientes do SUS? Como será o atendimento ou agendamento para outros estados? Quantas pessoas serão atendidas por dia, semana ou mês? É uma pergunta bastante ampla, né? Essa pessoa realmente está curiosa. Quais os serviços que serão disponibilizados e os tipos de doenças a serem tratadas? Tá bem, tá bem. Olha, eu acho que eu gostei da pergunta porque mostra que nós estamos assim atingindo uma área de necessidades não atendidas, né? Existe uma carência, né, desse tipo de atendimento. Em princípio, é uma casa voltada para todas as doenças raras. Claro que algumas a gente vai poder ajudar com o diagnóstico, outras a gente vai ter que dar uma orientação sobre como se buscar isso. A gente também não é nenhuma coisa mágica o que a gente vai fazer, né? A gente vai tentar ajudar de uma maneira organizada e de uma maneira profissional e consciente as pessoas com doenças raras. Então, nós vamos construir esse atendimento pelo SUS junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Eu já tive conversando com o secretário, né, sobre esse atendimento, mas isso ainda, a parte prática ainda precisa ser definida, né, e como vai ser cadastrado, como vai ser designado. A gente imagina que vai ser designado no futuro como um serviço de referência em doenças raras para atuar dentro da portaria 199/2014. Pretendemos ter atendimento de convênios, quem particulares, quem nos procurar, nós vamos atender de alguma maneira. Essa é uma premissa básica, nós não vamos deixar ninguém que nos procure sem atendimento, né? Então, como nós vamos organizar isso, é uma coisa para os nossos administradores, para construir junto aí com os órgãos de saúde, com os convênios, mas tem essa ideia. E também nós vamos atender qualquer doença rara, mas claro que algumas a gente vai poder ajudar mais, outras nem tanto, mas não vamos deixar a ninguém, nós vamos deixar sem propor alguma coisa que possa representar uma melhoria, nem que seja uma melhoria de informação, né, do que já está disponível. Está ótimo, professor. Doutor, Júlio, só uma pergunta. Doutor, o senhor sabe, o senhor tem a vivência disso diariamente, que nós temos um número de pacientes não atendidos enorme. A fila de espera na regulação do SUS é gigantesca, né? E nós temos no Brasil, clínicas apenas um dos 7 ou 8 centros de referência no Brasil inteiro para doenças raras, né? E aí nós teríamos o segundo centro se concretizando isto. Como é que a gente pode, num curto espaço de tempo, diminuir essa espera longa na fila? Esse que nos motivou, né, a criar o Instituto Genética para Todos, em primeiro lugar, e depois avançar nesse projeto rumo à Casa dos Raros. Como eu disse, a gente não somos mágicos, né, para resolver todos os problemas, mas nós vamos construir uma maneira de multiplicar muitas vezes esse atendimento, né, e nem construir, nós estamos já pensando em centros satélites que possam operar em alguns lugares algumas cidades mais importantes do interior do estado, onde a gente possa ter um centro satélite de triagem e também atuar por teleatendimento, né? Fazer muita coisa por teleatendimento. Então, isso é uma coisa que não tem um passe de mágica para resolver isso, mas tem muita vontade de que a gente possa realmente atender essa demanda reprimida, que é monumental e que é o que, na verdade, é o que nos motivou, né? E com quanto tempo a gente vai conseguir isso, não sei dizer, não tem um número definido, mas nós vamos avançar pelo menos bastante nessa direção. Só para complementar isso, o senhor tem uma previsão de um percentual que possa ser diminuído, por causa que os números que a gente tem até o momento são que temos uma fila de espera
de 3 mil pacientes para 17 ou 18 consultas mensais, né, no clínicas, né, que é uma coisa absurda. Né? O senhor tem previsão de percentual que pode ser diminuída essa fila de espera, doutor? Eu acho que nós podemos avançar muito nessa diminuição. Nós estamos prevendo atender, assim, no mínimo 20 pacientes dia. 20 pacientes dia dá 100 por semana, né? Então, isso aí acho que pode ser uma boa contribuição aí para a diminuição dessa fila de espera. É claro que a gente tem que construir essa aí junto com o gestor da saúde para que também não seja alguma coisa viável, né? Mas nós vamos buscar recursos de doações, nós estamos construindo a Casa dos Raros basicamente com doações privadas. Nós vamos buscar recursos de emendas parlamentares, já temos aí várias promessas nesse sentido, acho que vão se concretizar. O senador Lazier Martins é um parceiro da Casa dos Raros, já expressou seu interesse aí em apoiar de uma maneira bem relevante. Nós temos, então, vamos buscar os recursos que forem necessários para conseguir avançar nisso. Eu acho que nós vamos mudar esse panorama, né? Se não resolver, pelo menos diminuir essa fila de espera. Temos certeza que sim. Presidente Brasil, só complementando a sua pergunta, eu acho que é importante, doutor Giuliani, esta aqui que chegou até nós. Muitas das doenças graves e raras vêm recebendo tratamento em outras instituições, como o Hospital de Clínica, por exemplo, né? Como será a troca de informações com essas instituições, que também pesquisam doenças raras e graves? Vai ser interligado? Como é que vai ser o sistema de pesquisa? Bom, aí acho que é um ponto bem importante, né? Porque muitos pacientes com doenças raras já vêm há muito tempo sendo atendidos em centros de excelência, né? Como o Hospital de Clínicas e outros centros que existem no estado e no país, né? Então, essa informação é fundamental, ela não pode ser perdida e ela tem que ser incorporada. Tem projetos aí que eu acho que vão avançar bastante nos próximos anos de se ter um prontuário único, né? Que o prontuário seja do paciente, independente do local onde ele está, como já existe em alguns países, como a Inglaterra, como a Holanda. Então, isso é uma coisa que vai avançar. Mas, independente disso, o prontuário, na verdade, é um bem do paciente, né? Então, o paciente tem o direito de assim, levar suas informações médicas para onde ele for. Mas o que nós pretendemos é atuar em parceria, em colaboração com outros centros. Por exemplo, tem pacientes que necessitam cuidados hospitalares que nós não vamos ter na Casa dos Raros. Então, nós vamos ter que atuar com esses hospitais, o Clínicas, o Conceição, o Santo Antônio, que tenham essas capacidades hospitalares aí. Então, nós vamos ter que estar atuando aí interligados e colaboração. Eu tenho certeza que isso vai ser possível. Mas acho que a longo prazo nós vamos marchar para o prontuário único, né? E isso vai ser a solução mais abrangente. Ótimo. Tem mais alguma alguma pergunta, presidente Brasil? Brasil, desculpa, Nelson. Sim, essa questão do prontuário, porque nós temos um problema sério, e isso não é na área das doenças raras, mas em toda a questão de dados, principalmente dados em relação à saúde, às pessoas com deficiência, que é a falta de informação e a falta de coleta de dados. Tá? E esta questão de prontuário único é uma questão lógica e acho eu que seria básica. Existe algum trabalho, alguma ação voltada para que tenhamos essas informações mais precisas e possamos trabalhar mais efetivamente na solução dos problemas, doutor? Uma das propostas que nós temos na Casa dos Raros é ter um registro nacional de doenças raras, né? E acho que a Casa dos Raros poderia ser um protagonista nesse projeto, né? Junto com os serviços de referência em doenças raras. E aí, se tendo um registro, a gente pode acho que avançar bastante, né, na questão de manejo das situações, prevenção, tratamento, diagnóstico precoce. Então, essa é uma das coisas que nós queremos avançar, esse registro, e saber
quantos nós somos, que doenças existem, onde estão os pacientes, né? Isso acho que é fundamental para depois se poder planejar um melhor atendimento, né, dessas pessoas atingidas. Perfeito. Fala, Júlio. Tem mais alguma pergunta, presidente? O Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, nós temos dentro do Conselho a Comissão de Doenças Raras e Graves, que participa ali. Mas o que a gente queria encaminhar, e aí já não é uma pergunta, é um pedido ao Dr. Roberto Giuliani, que certamente, e com toda razão, é uma referência nacional e até internacional em tratamento de doenças raras, que a gente tenha, porque as pessoas com deficiências têm um lema já de muito tempo, que é nada de nós sem nós. Tá? E nós queríamos ter, como estamos tendo aqui através dessa live e em outras participações, já com o Tony, com o senhor também, doutor Roberto, uma participação decisiva na formulação, na construção, na formulação e na administração dessa Casa dos Raros, para a gente poder contribuir não só com as nossas necessidades, não só com os nossos corpos e doenças, mas também com a construção e efetivação da Casa dos Raros, doutor. Então, a gente gostaria de ter uma participação efetiva dentro da Casa dos Raros. Olha, eu vejo muito, muito bem-vinda essa sua posição, foi aquilo que eu coloquei no início, assim, nós precisamos agora construir esse projeto não só do ponto de vista de engenharia, mas do ponto de vista de funcionamento, né? Então, e para isso é fundamental contar com a participação de vocês. Então, acho que é o momento, né, da gente trabalhar juntos aí para ver qual é a melhor maneira de levar isso colocar em prática, né? Porque na verdade é um sonho que a gente está concretizando, mas tem muita coisa que a gente precisa trabalhar na parte prática, no feijão com arroz e no dia a dia, para que a coisa realmente se concretize, e para isso a participação de vocês é fundamental mesmo. Agradeço ter trazido essa posição aí, porque para nós é o que nos falta mesmo, né, para avançar. Sim, porque nós temos as necessidades e nós, às vezes, também temos as soluções. A gente sabe o que é melhor para a gente e a gente enfrenta, principalmente com aqueles ramos da medicina que não são tão especializados no assunto, porque até porque, como o senhor mesmo já disse na apresentação, é impossível um médico aprender a tratar com 6.700 doenças diferentes. Tá? Então, nós temos necessidades específicas que precisam ser conversadas. E aí, acho que a nossa participação, através da Comissão de Doenças Raras e Graves e a expertise de todas as associações que compõem essa comissão, a gente pode ter uma ação bastante forte junto com a Casa dos Raros e contribuir no progresso e no sucesso dessa iniciativa fantástica que vocês fizeram, dando o lançamento da Casa dos Raros em Porto Alegre, que, para nossa sorte, é a primeira do país, né? Olha, certamente nós estamos muito interessados em contar com essa expertise de vocês e com essa contribuição, né, para construir esse projeto juntos. Vamos viabilizar isso aí de uma maneira prática aí para nós trabalharmos juntos para vencer esse desafio aí. Perfeito. A famosa ditado de que a união faz a força, né? Acho que juntos somos mais fortes, com certeza. Porque a gente tem um problema e às vezes tem a solução também, e pode auxiliar nesse sentido, né? Isso que o presidente Nelson falou. E a gente conhece, assim, eu conheço mais algumas coisas e desconheço muito outras coisas, que vocês provavelmente conhecem mais do que eu acho que juntando essas diferentes habilidades a gente vai mais longe, né? Certamente. Sabe, doutor Giuliani, fazendo uma brincadeira, nós temos alguns pacientes de doenças raras e outros, como eu, por exemplo, que às vezes tem mais horas de hospital que o senhor, né? Lamentavelmente, o nosso bate-papo, que está tão descontraído, tão proveitoso, está chegando ao fim. E eu gostaria só, doutor Roberto,
de explorar no bom sentido, né, já que o senhor se colocou à disposição de responder as perguntas que chegaram até nós, que são inúmeras, para que nós pudéssemos postá-las, publicá-las no Face da APAD e no Face do Condepa também. Então, aquelas pessoas que, porventura, ainda tenham dúvida e queiram fazer algum questionamento, que os façam no e-mail da APAD, aappad@aappad.com.br, e nós estaremos encaminhando para o senhor fazer essa gentileza de nos responder, para nós esclarecer a população que ansiava, né, que estava ansiosa por essa notícia tão boa, e que o senhor realmente está de parabéns por ter tido a iniciativa. É uma obra, como eu já falei, que não tem dinheiro que pague. É uma obra muito grande, e a gente só vai saber dos resultados depois de alguns anos depois passado. Mas a sementinha foi plantada e já está em andamento, em construção, e esse projeto, que antes era um sonho, hoje já é uma realidade. E é isso que nós podemos contar. Estamos muito felizes, muito orgulhosos disso aí. Eu não sei, Brasil, né? Nós temos 3 minutos. Se tu pudesse me ajudar e elencar as entidades que participam do conselho rapidamente, nesses 3 minutos, somente o nome das entidades, eu acho, porque são várias entidades, mais de 30 entidades envolvidas nesses projetos de doenças raras e graves. Então, me colocaste numa calça apertada, porque são tantas entidades que se eu disser algo, eu vou esquecer de algumas e eu vou passar maus bocados. Então, eu vou dizer que são muitas entidades, e aí temos de todas as doenças raras, aí tem várias. Eu não vou poder elencá-las aqui, mas estarão elencadas todas elas no Facebook do Condepa, tá? E todas elas muito interessadas, muito participativas. Nós já tivemos reuniões anteriores com o pessoal da Casa dos Raros, com o Tony, por exemplo, tá? Em que essas associações participaram, e a gente está tentando construir solução para esse problema, que é tão sério e que é tão subdimensionado no país inteiro. Né? Nós temos um pouco atendimento para isto. E esta Casa dos Raros, essa iniciativa da Casa Hunter e do Dr. Roberto Giuliani, vai ajudar a minimizar esse problema bastante. E a gente tem certeza no sucesso disso. E nós, como já dissemos antes, tanto o Condepa como a Comissão de Doenças Raras e Graves, composta por todas essas associações, que a minha memória não permite elencar todas aqui, vamos ajudar a construir e fazer com que as pessoas tenham uma vida mais longa e com maior qualidade. E para isso eu quero, aproveitando já que já estamos nos despedindo, que estamos nos minutos finais, agradecer enormemente a participação do Dr. Roberto Giuliani, não só aqui, mas como na nossa cidade, contribuindo com as pessoas com doenças raras. Quero agradecer ao Júlio e ao APAD. Quero agradecer particularmente aos intérpretes de Libras, tá? A Bruna e o Kelvin, o pessoal da Diretoria de Acessibilidade, a Luizele, o Leonardo, o Wagner, o Adilson, a Paloma, o Jorge Brasil, e todas as pessoas que nos assistiram mandaram perguntas que serão respondidas oportunamente. Muito obrigado a todos, e passar a palavra para o Dr. Roberto fazer as suas despedidas. Apenas antes de fazer o encerramento, doutor Roberto, eu gostaria de apenas complementar o que o nosso presidente Nelson falou, e justamente o senhor também, da importância da associação das entidades, essas entidades, mais de 30 entidades, porque perguntam para nós qual é a função da associação. Não é buscar a cura, não é dar remédio, não é nada disso.
Isso é a função da área médica, a pesquisa, enfim. Cabe a nós agregar valor na qualidade de vida de nossos associados, ou seja, proporcionar a eles descontos com profissionais, várias situações que a gente pode... Nós fizemos agora, recentemente, uma campanha Amor que Movimenta para arrecadar cadeiras de roda, cadeira de banho, enfim. São essas funções que cabem à entidade, à associação fazer. Ela unida com a área médica, com certeza os nossos associados, os portadores, saem ganhando e muita qualidade de vida para eles. Então, quero agradecer e passar a palavra para o senhor. Obrigado, Júlio. Obrigado, Nelson. Eu queria agradecer essa oportunidade de vir aqui apresentar o projeto A Casa dos Raros e, mais uma vez, reiterar que é um projeto que vamos ter que construir juntos para que ele seja realmente bem-sucedido e possa atingir seus objetivos, né? Então, acho muito oportuno que vocês tenham aberto esse espaço para a gente vir apresentar e a partir de agora, cada vez mais próximos, vamos trabalhar nele para, então, que seja realmente um divisor de águas na história das doenças raras, não só em Porto Alegre, como no Brasil. Muito obrigado mais uma vez a participação de todos. Espero que todos tenham aproveitado e tenham todos uma boa tarde e um bom resto de semana. Muito obrigado, hein? Um abraço. Boa tarde. Um abraço a todos.